Salve, salve galerinha, voltamos para nossa segunda parte da aula sobre as revoltas que ocorreram durante a República Oligárquica e agora vamos falar sobre as revoltas urbanas, tá? A primeira revolta que nós vamos falar seria a revolta da vacina, porém antes de falarmos sobre a revolta da vacina, vamos adentrar ao ponto que ocasionou a revolta da vacina, que foi a política sanitarista do presidente Rodrigues Alves, tá? O presidente Rodrigues Alves, ele vai idealizar um projeto modernizante para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. E quem ficou responsável por esse projeto modernizante foi o prefeito do Rio de Janeiro, o engenheiro Pereira Passos, ele quem ficou responsável por esse projeto modernizante. Vejam que dentro desse projeto pretendia-se construir o Rio de Janeiro aos mesmos moldes de Paris, transformar o Rio de Janeiro na nossa Belle Époque, tá? Para que isso fosse possível, então nós tínhamos duas frentes. A frente na engenharia, ou seja, na construção de um novo Rio de Janeiro, com avenidas largas, com prédios modernos, iluminação a gás, entre outros aspectos, né, influenciando também nos nossos portos. Então nós tínhamos lá o foco voltado para a construção com Pereira Passos, e para a questão da saúde nós tínhamos o Oswaldo Cruz, responsável pela criação das vacinas que iriam controlar aí algumas doenças brasileiras, entre elas a varíola, que ocasionava ou desencadeava muitas mortes no território brasileiro nesse momento, em especial no Rio de Janeiro. Então veja, dentro dessa política sanitarista havia-se a pretensão de destruição dos cortiços no centro do Rio de Janeiro, e esses cortiços fez com que a população mais pobre deixasse as regiões centrais do Rio de Janeiro. Com isso nós teremos o aumento do aluguel, o aumento do custo de vida e, portanto, um processo inflacionário que irá causar aí um certo transtorno na vida das pessoas nesse momento, tá? E por fim, a vacinação obrigatória de Oswaldo Cruz, que uma vacina contra a varíola, desencadeou conflitos como a revolta da vacina e também o movimento dos capoeiras, que desceram os morros para contestar toda essa política sanitarista. Então nós vamos ter aí o Rodrigo Alves, né, provocando tudo isso no Rio de Janeiro com a ajuda do prefeito Francisco Pereira Passos. Aí nós temos algumas fotos de áreas que foram modernizadas no Rio de Janeiro, como a construção de mais linhas para os bondes interligando a região norte e sul do Rio de Janeiro, a Avenida Rio Branco, iluminada a gás, uma avenida bem moderna. Os portos do Rio de Janeiro passaram a ser modernizados, e o aqueduto do Rio de Janeiro, que tinha a função aí de interligar essa água para outras regiões. Houve também proibições, né? Nós tivemos aí a proibição da famosa escarrada em via pública, era proibido nesse momento. Soltar pipa era considerado como um ato criminoso, e também defecar nas vias públicas. Tudo isso passou a ser coibido pelo governo. Para vocês terem uma ideia, em 1891 nós tivemos aproximadamente 4.500 mortos por febre amarela, 4.000 por varíola e 2.200 por malária. Essa situação só foi começar a ser um pouco mais controlada e a população aceitar a vacina só em 1960, quando o governo vai investir em uma campanha de esclarecimento, tá? Porque anteriormente, a vacina sendo colocada de forma obrigatória, nós tínhamos os oficiais e os enfermeiros, né, invadindo a casa da população e vacinando esses civis forçosamente, sem nenhum esclarecimento a respeito da vacina, tá? Então essa revolta da vacina, ela foi contra
essa obrigatoriedade. Muitos boatos criaram-se em torno da vacina naquele momento, né? Que a vacina era para diminuir para diminuir o número das pessoas, diminuir a densidade, no caso, densidade demográfica, né? Entre outros pontos. Os revoltosos que acabaram sendo presos nessa vacina, que eram contrários à vacinação, tanto soldados quanto civis, acabaram sendo presos e enviados para o Acre para a extração de látex lá nas seringueiras. Em 1908, nós tivemos 6.400 mortos por causa da obrigatoriedade da vacina. E aí, como eu disse, só em 1960 que o governo vai se preocupar em fazer um esclarecimento. Coloquei aqui algumas imagens que comumente caem nos vestibulares referindo-se a esse momento histórico do nosso país. Outra revolta urbana, né, que a gente pode considerar como uma revolta do espaço urbano, é a revolta da Chibata. Essa revolta da Chibata ela vai ocorrer em 1910 no Rio de Janeiro, e as causas dessa revolta estão relacionadas aos maus tratos e aos péssimas qualidades que esses marinheiros tinham dentro da marinha, né? Lembrando que desde 1889, desde 1888, quando nós tivemos o fim da escravidão, muitos desses negros que não foram incorporados à sociedade, eles acabaram sendo incorporados à marinha. Era uma forma deles encontrarem um emprego e sustentarem suas famílias. E ali eles tiveram contratos bem longos, né? Contratos grandes, contratos de um bom período, um período bem extenso. E o governo, nesse momento, em 1910, ele estava com um projeto modernizante para o Brasil. Para que o Brasil fosse bem visto internacionalmente, eram necessários comprar encouraçados que dessem uma maior visibilidade para o governo brasileiro, né? Então nós vamos ter em 1910 chegando 2 encouraçados que foram inclusive tomados por esses revoltosos que questionavam os baixos soldos, os maus tratos, a alimentação, péssima alimentação e os castigos corporais que eram submetidos pelos seus superiores, que eram brancos, tá? Então esses revoltosos eles vão tomar esses encouraçados e eles vão ameaçar bombardear o Rio de Janeiro, pedindo que os castigos fossem extintos e que fossem melhorados os salários, e além disso que acabasse de fato essa escravidão dentro da marinha no Brasil. A situação só consegue ser resolvida depois de uma longa negociação, onde Rui Barbosa nomeia como um dos líderes da marinha, ali, como um chefe da marinha, ele nomeia um dos um dos indivíduos próximos aos revoltosos, acalmando os ânimos. Esses revoltosos deixam portanto as suas armas, retornam esses navios ao governo brasileiro. Só que depois de 2 meses eles voltam de novo à revolta, né? E aí todos os que haviam participado da primeira revolta acabaram sendo presos, alguns foram demitidos e outros foram mandados para a Ilha das Cobras e outros para o Acre para extração de látex. João Cândido Felisberto, que foi o líder desse movimento, conhecido como o Almirante Negro, acabou entrando para a história como sendo um dos responsáveis, portanto, pela liderança do movimento, contrário às chibatas que eram aplicadas aos marinheiros em 1910. Morreu na década de 60 e conseguiu sobreviver todos esses castigos que foi submetido na Ilha das Cobras. Ok, pessoal? Então, revolta da Chibata, que ocorreu em 1910. Outra revolta, outros movimentos que nós teremos dentro
dentro do espaço urbano seriam os movimentos operários. Lembrem vocês que esses operários eles vêm da Europa já com alguns conhecimentos, com alguns sentimentos, né, oriundos inclusive dos sindicatos que já existiam por lá, e aqui no Brasil não existiam esses sindicatos. Então algumas ideologias já são trazidas por esses operários, como a ideologia anarquista e a ideologia comunista. Então nós temos todas essas ideologias sendo trazidas para o Brasil. Para que vocês possam ter um entendimento, né, pessoal? Em 1917 nós teremos esses operários promovendo a primeira paralisação geral, tá? Depois, em 1922 nós teremos a formação do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. E o governo sempre com uma postura mais rígida em relação a esses imigrantes que tentavam se organizar em sindicatos ou fazer algum tipo de organização para exigir ou reivindicar os seus direitos. Para vocês terem uma ideia, em 1910 nós teremos o governo criando a Lei Adolfo Gordo, que previa a expulsão de imigrantes do Brasil que estivessem envolvidos em movimentos trabalhistas. Em 1921 nós teremos a primeira greve geral da história do Brasil, tá? Em 1917 foi a primeira greve no estado de São Paulo. Em 1921 a primeira 1917 considerada a primeira greve geral do Brasil em São Paulo. 1921 nós teremos a Lei de Repressão ao Anarquismo, e em 1927 o governo do presidente Washington Luiz vai criar a Lei Celerada. Essa Lei Celerada ela restringia a imprensa e também a população do direito a reunião, né? Então vejam, não era permitido à imprensa divulgar informações sobre os movimentos trabalhistas ou sobre reivindicações dos trabalhadores, e também acabava ali restringindo o direito de reunião da população e também dos trabalhadores. Isso levou-nos a entender definitivamente qual era a postura do governo. A postura do governo, que inclusive foi citada pelo Washington Luiz, como toda vez que houvesse um movimento operário, nós teríamos uma repressão, onde o Washington Luiz é bem claro que ele falava que para ele questão social ou paralisação era caso de polícia. Tá? Então assim nós vemos qual é a posição do governo em relação a esses movimentos. Somente a partir de 1930 que nós teremos um sindicalismo atrelado ao governo, ok? Bom, passamos adiante falando ainda aí do governo republicano. Nós vamos ter em 1922 a Semana da Arte Moderna, que o professor Edilson já deve ter comentado muito com vocês. Esses modernistas eles vão criticar os padrões artísticos da época, então eles vão criticar lá tudo que vinha de fora. Quem são esses expoentes da Semana da Arte Moderna? Nós vamos ter o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Manuel Delpitia, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Vila Lobos na música, Vitor Brecheret. Então todos esses serão aqueles que irão de certa forma criticar os padrões artísticos e irão propor uma mudança total, ou pelo menos uma mudança dentro desse olhar artístico e cultural do Brasil. E aí nós temos os quadros que foram feitos por vários desses artistas, e o Vila Lobos, que entrou para a história utilizando em uma orquestra, utilizando instrumentos considerados populares, pessoal. Ok? E por fim chegamos ao último dos movimentos que ocorreram, levando, portanto, desculpa pessoal, só retornando ali a Semana da Arte Moderna, ela vai de certa forma abalar, ela vai fazer críticas à sociedade e abalar o governo republicano. E agora sim,
entramos definitivamente no tenentismo, que foi o último movimento urbano, né? Esse movimento da baixa oficialidade do exército brasileiro. Ele vai criticar o governo central e as oligarquias, dizendo que essa oligarquia que estava no poder era imoral, então era necessário fazer uma moralização política, introduzindo o voto secreto, conduzindo o país ao fim das fraudes eleitorais e o afastamento definitivo dessa oligarquia paulista ou mineira, ou ligado a essas duas oligarquias, né? O ensino obrigatório também foi proposta desses grupos tenentistas, centralização positivista. Alguns desses grupos também acabaram sendo favoráveis ao voto feminino. Diziam, portanto, que o programa do governo republicano, ele falava que era para o povo, mas não tinha participação do povo, né? Assim, nós temos os tenentes se considerando a salvação nacional, aqueles que iriam varrer para fora da política definitivamente a corrupção. O primeiro movimento tenentista que vai ocorrer no Brasil, conhecido como a Revolta dos 18 do Forte ou Revolta de Copacabana. Dentro do governo de Arthur Bernardes, nós teremos esses revoltosos contrariando a posse de Arthur Bernardes. Então eles eram contra a posse de Arthur Bernardes. Acabaram tendo aí a participação de civis, né? Nós tivemos um civil participando. Esse movimento teve em torno de 18 integrantes que acabaram chocando-se com mais de 3.000 homens do governo. Nesse ato suicida, nesse gesto suicida, nós teremos a sobrevivência de Siqueira Campos e de Eduardo Gomes. Guardem bem o nome de Eduardo Gomes, que ele estará presente posteriormente na política do Brasil, o brigadeiro Eduardo Gomes. Ok, pessoal? Aqui ele era apenas um tenente, tá? Passando, por fim, chegamos à última das revoltas que ocorreram aí durante o governo republicano, que vai ser a Coluna Prestes. A Coluna Prestes, ela vai ser a junção dos militares descontentes com o governo do Rio Grande do Sul e os militares da Coluna Paulista, que vem ali de São Paulo. Em 1924 tomaram São Paulo por 20 dias, acabaram posteriormente sendo expulsos e foram interiorizando até chegar a região do Paraná. Lá no Paraná se encontraram com Luiz Carlos Prestes e todo o seu grupo, né? E aí teremos, portanto, de 1924 até 1926, a formação da Coluna Prestes, que percorreu 25.000 quilômetros no Brasil. Foram perseguidos, inclusive, pelo cangaço ao comando do governo republicano, tá? Esses também criticavam o governo de Arthur Bernardes e tinham um caráter mais social. Eles, como eu disse para vocês lá no início, eles tinham um caráter mais social porque exigiam uma reforma agrária e também a participação da mulher no voto. O movimento acaba fracassando em 1926 e os seus integrantes acabaram se exilando posteriormente na Bolívia. Quando Getúlio Vargas assume o controle do país, muitos deles retornam ao Brasil e acabam sendo incorporados dentro da política intervencionista de Getúlio Vargas, menos Luiz Carlos Prestes inicialmente. Ok, pessoal? E aí, por fim, nós temos a República Velha chegando ao seu término, onde, junto com o movimento tenentista, movimento operário e também o movimento modernista, nós teremos, portanto, o governo sendo abalado. A Revolução de 30, também o golpe de 30, né, a Revolução de 30, vai definitivamente romper com esses anos da política café com leite. Nós teremos um rompimento desse pacto
desse pacto lá em 1929, causado pela crise de 29, e São Paulo, que deveria deixar com que Minas Gerais indicasse o seu candidato para as eleições, acabou indicando Júlio Prestes para a sucessão de Washington Luiz. Nas eleições, nós teremos São Paulo lançando, portanto, Júlio Prestes. Uma aliança entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba formam, portanto, a Aliança Liberal, agora com a oligarquia, a velha oligarquia que não estava participando desse governo café com leite. Ela vai formar a principal chapa de oposição a São Paulo, né, a Júlio Prestes. Nessas duas alianças, nós teremos a Aliança Liberal recebendo o apoio dos tenentes e da classe média, e São Paulo acabou ficando sozinha aí com a oligarquia que era privilegiada dentro da República Velha. Diante de várias fraudes, diante de vários resultados aí sendo contestados, São Paulo acaba vencendo, porém não sai vitorioso. Por quê? No ano de 1930, após a morte do vice de Getúlio Vargas nessas eleições, que era João Pessoa, após o assassinato de João Pessoa, nós teremos o grupo da Aliança Liberal e os revoltosos contra a República Velha. Eles assumem para si esse movimento, né, de agitação popular, e dizem que o João Pessoa acabou sendo assassinado por uma questão política. Nesse aspecto, o exército resolve depor o Washington Luiz e entregar o poder a Getúlio Vargas, acabando definitivamente com a República Velha, iniciando aí o governo Getúlio Vargas. Ok, pessoal? Nos vemos na próxima aula. Próxima aula, Getúlio Vargas. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.